Bem, meus amigos, vamos lá responder essa questão do vice, né? Saber se o vice, quando ele assume temporariamente um mandato, se isso configura ali o exercício de um mandato e, portanto, pode interferir ali no limite da reeleição, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Bem, a grande questão que a gente vai responder é essa aqui. A substituição do prefeito pelo vice caracteriza o exercício do mandato para fins de reeleição? Claro, a gente precisa entender a origem desse problema aqui. Qual é a origem desse problema aqui? Bem, a origem desse problema está aqui no artigo 14 da Constituição Federal, né? Que, como vocês sabem, há uma limitação para a reeleição. Então, presidente, governador e prefeito. E aqui vem a questão, ó. E quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato só poderão ser eleitos apenas uma única vez. Ou seja, a grosso modo, o que a Constituição fala? Então, para todos os efeitos, ou eu cumpro 2 quadriênios completos, ou em um quadriênio desse, se eu substituir ou suceder alguém, eu vou contabilizar isso para efeitos de mandato. Certo? Beleza. Agora a gente precisa fazer a seguinte distinção e por isso que vem toda a origem do problema. Aqui, pronto. Ó. Aqui está a origem de todo o problema. Por quê? Porque a lei fala em substituição ou sucessão. E a substituição se difere da sucessão pelo seguinte critério. Na substituição, a ocupação do mandato ela é precária, né? Então, de repente, o presidente viajou, o governador ou o prefeito ou ficou doente. Já a sucessão ela tem o caráter perene. O prefeito morreu, o prefeito renunciou, o prefeito foi empichado, né? Enfim. Então, esses são os dois institutos, vamos dizer assim, de uma ocupação de um cargo que não originariamente foi conquistado pelo titular, né? Então, o problema é que aqui o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, fala que tanto faz, ó, se houver substituição ou sucessão no curso do mandato. Só que isso ficaria esquisito, né? Porque, por exemplo, o vice substitui o presidente, o governador ou o prefeito no primeiro mês de mandato. Eu já vou contabilizar isso como mandato? Não. Então, exatamente por conta disso, o TSE entendeu que para fins de substituição, quando a gente lê aqui substituição, leia-se uma substituição nos 6 meses, né, até 6 meses, o prazo cabalístico aí de qualquer 6 meses para filiação partidária, 6 meses para domicílio eleitoral, 6 meses para inelegibilidade reflexa. Então, essa substituição só vou contabilizar, né, para um mandato quando ocorrer essa substituição dentro de 6 meses. Tá, mas qual é o prazo? Posso substituir um dia só, 2 dias? Aí que vem a questão, olha só. O que o TSE, qual foi a situação que o TSE enfrentou, né? Tá aqui no quadro para vocês. O TSE enfrentou essa seguinte situação aqui. O candidato, que eu vou chamar de o candidato José, né? Vou chamar ele aqui de José. O que aconteceu com José? Ele era vice aqui nesse quadriênio, né? Quando chegou às eleições de 2020, ele foi eleito para esse quadriênio e agora nas eleições de 24, ele foi reeleito. Só que aí vem um detalhe, né? E por isso que o registro dele foi impugnado. Porque aqui, nessa eleição, antes dele ser eleito prefeito aqui, ele assumiu, né, dentro dos 6 meses, dentro desses 6 meses aqui, ele assumiu, né, substituiu o prefeito. Então, em tese, levando a ferro e fogo, eu teria aqui um mandato, né? Muito embora ele tenha sido vice, ele substituiu. Então, eu teria aqui um mandato. Depois, eu teria aqui 2 mandatos. Então, em tese, ele não poderia ser reeleito aqui para esse mandato. Por quê? Sob o ponto de vista ficto, né, para fins de reeleição, o TSE já entende como essa substituição aqui, não importa o tempo, o STF está pendente de julgar uma repercussão geral que tem muito a ver com essa situação aqui, né?
mas para todos os efeitos a jurisprudência no TSE ainda é nesse sentido, tá? Então contabilizo como um mandato, depois, ainda que seja por pouco tempo, depois o de prefeito aqui, que ele foi eleito como titular, portanto ele não poderia ser reeleito, né? E foi exatamente o que o TSE entendeu aqui, né? Então, para sintetizar, o exercício do cargo de prefeito pelo vice nos 6 meses antes do pleito caracteriza o exercício do mandato. Olha aí, ó. Ainda que seja em caráter precário ou temporário. Certo, minha gente? Bem, com isso a gente responde a questão. Por favor, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Matricule-se na oficina de Direito Eleitoral, né? Direito Eleitoral na prática, grupo de WhatsApp para tirar dúvida, aulas em vídeos, súmulas divididas por assunto, material em PDF. O link vai ficar aqui na descrição. Não se esqueça também, se você não segue a gente aí no Instagram, tá? Tá aqui o nosso @, já segue a gente lá no Instagram, certo? Forte abraço e até a próxima.